Às vezes o cliente diz: doutora, eu gostaria de fazer um testamento, porque eu tenho um dos filhos que não quer participar da holding e eu pensei em destinar um bem para ele. Veja, isso é a pior coisa que você pode fazer. E se essa pessoa não quer participar da holding, esse herdeiro não quer participar, eu aconselho vivamente a procurar um advogado e se informar. Porque o testamento é a pior coisa que você pode deixar para um herdeiro. Veja, o testamento ele não vai impedir a via judicial e vai impedir a via extrajudicial. Quer dizer, é o pior dos mundos, né? Não só você não vai poder fazer o inventário pela via extrajudicial, que de qualquer forma é um pouquinho mais rápida do que a via judicial, mas você será obrigado a ir para a via judicial, porque sempre que há um testamento numa sucessão, é obrigatório ir para a via judicial. Então, vai ser aberto o testamento, vai ser executado o testamento na via judicial. Isso vai demorar pelo menos um ano, porque são vários procedimentos, tem a intervenção do Ministério Público, quer dizer, o testamento que é à sua disposição de última vontade, ela vai ser submetida ao escrutínio do Ministério Público, ao escrutínio do juiz, para poder ser executada. E depois de terminada essa fase, a pessoa o beneficiário desse testamento, ele aí vai ainda tentar apurar o resultado da holding, porque ele vai tentar desfazer a holding, vai tentar apurar o resultado para então poder receber a sua parte, ou a parte que ele entende que lhe seria devida. Tudo isso judicialmente. Portanto, isso é um imbróglio sem fim, sem fim. Então, a pessoa que não quer fazer a holding realmente não tem interesse nenhum, é extremamente prejudicial para ela seguir essa via do testamento. Às vezes a pessoa, o cliente, mas eu tenho um segundo casamento, eu queria deixar alguma coisa para essa pessoa, já tenho os meus filhos, já estão contemplados com a minha herança, mas eu gostaria de deixar alguma coisa para essa pessoa. Igualmente, não tem interesse nenhum, porque o testamento, é errado pensar que o testamento você já está destinando o bem para aquela pessoa. Não é assim. O testamento ele não evita o inventário, ele não evita a sucessão. Então, os custos serão máximos, não há qualquer tipo de benefício financeiro, tributário que você possa retirar do testamento. Ele vai ter que se submeter a todo esse procedimento que eu já expliquei. E não é só esse tipo de contestação. Às vezes a pessoa faz um testamento porque já está muito idoso, teve uma doença, curou-se dessa doença, e então acha que deve beneficiar A, B ou C. Então, os filhos podem se sentir prejudicados por esse testamento e podem também entrar na justiça para anular esse testamento, alegando que aquela pessoa já estava um pouco diminuída, que a vontade não tinha sido totalmente livre. Então, o testamento é uma fonte enorme de conflitos. É uma fonte enorme de conflitos. Ele exige a via judicial, portanto, você vai ter que pagar as custas judiciais, que são normalmente aviltantes. Você vai ter que pagar a escritura pública. Você não vai ter nenhum tipo de benefício tributário, o que você pode ter através da holding, a determinadas circunstâncias, determinadas características da holding que fazem com que você obtenha um benefício tributário. Isso não vai acontecer com o testamento. Então, realmente, a pior coisa que você pode fazer para a sua sucessão é fazer um testamento. Eu não aconselho de maneira alguma. E a doação? É um bom instrumento no planejamento sucessório? Olha, a doação, tal como o testamento, são instrumentos ainda um tanto rudimentares. Veja que a doação não atende às exigências da vida moderna. Quando você faz uma doação, mesmo que ela seja com usufruto, você está passando a propriedade do bem para outrem. Então você faz a doação para os seus herdeiros, com o seu usufruto, você pode continuar usufruindo do bem, recebendo os aluguéis, recebendo os frutos daquele bem, mas você não pode, por exemplo, alienar. Se você precisar alienar o bem, você vai ter que pedir autorização dos seus filhos. Na verdade, serão os seus filhos que irão alienar o bem, você vai ter que pedir a eles para fazer isso. A doação tem uma outra dificuldade, que é a seguinte:
Normalmente, os bens que são recebidos em doação ou recebidos em herança, eles não entram na comunhão de adquiridos. No entanto, quando você vai alienar o bem que foi recebido ou de herança ou de doação, você não consegue alienar sem ter a intervenção do cônjuge. Nenhum notário faz a venda de um bem que você recebeu, mesmo que tenha recebido em doação e que o seu regime de casamento seja com comunhão de adquiridos, nenhum notário faz essa venda sem exigir a assinatura do cônjuge. Então, se você tem algum problema com o cônjuge, vai que você está numa situação de briga, de divórcio, uma situação em que você ainda não se divorciou, você não vai conseguir. Se você tiver problema de obter a assinatura do cônjuge, você não consegue alienar esse bem. Então, é uma solução um pouco capenga, a solução da doação, mesmo que seja doação com usufruto. E outra coisa, você não pode voltar atrás nessa situação. Vai que você se arrepende, você doou, o filho tem um problema, está com uma dívida, alguma coisa, você não consegue reaver esse bem. Uma vez que você doou, a menos que o seu filho doe de volta para você, mas você vai ter que pagar o respectivo imposto de novo. O imposto que você vai pagar na doação é o mesmo que você pagaria no inventário. Inclusive, em alguns estados, o imposto sobre as doações é um pouco mais elevado do que o imposto na transmissão causa-mortes. Na holding, quando você faz a doação das cotas para os filhos, você faz a doação com usufruto, mas você tem uma cláusula no contrato em que você, em caso de arrependimento, você pode retomar essas cotas de volta. Então, não se aplica as mesmas regras que se aplicariam às pessoas físicas. É um pouquinho diferente. Então, é mais interessante fazer essa doação dentro da holding do que como pessoa física. Além de que a doação como pessoa física não tem nenhum benefício fiscal. Ao passo que você fazer a doação dentro da holding, aquele bem, quando ele entra na holding, ele vai entrar pelo preço que foi declarado no imposto de renda. É o preço que você adquiriu aquele bem, não o valor real do bem. Então, todos os impostos serão calculados com base nesse valor, que é um valor muito mais interessante, muito mais econômico do que o valor real de mercado dos imóveis. Se você se interessa por este assunto de holding familiar, eu vou dar uma palestra no meu canal do YouTube. Para se inscrever, você deve clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou no link da bio no meu canal do Instagram.